Alô, alô galera, neste vídeo nós vamos dar continuidade ao conteúdo de geometria analítica, nossa segunda videoaula do assunto, e vamos nesse momento falar aqui da distância entre dois pontos. É importante que você compreenda qual é a real importância do conteúdo de geometria analítica. Geometria analítica é um conteúdo que relaciona a álgebra com a geometria. Ou seja, é possível você representar geometricamente relações algébricas. Da mesma forma que é possível você representar algebricamente representações geométricas. É justamente a geometria analítica que nos permite fazer isso. Então, temos aqui o conteúdo de distância entre dois pontos, que é muito fácil. Vem comigo, atenção. Distância entre dois pontos, veja. Você tem dois pontos, eu quero saber qual é a distância entre eles. E aí, você precisa compreender qual é o real significado quando a gente fala distância. Distância nada mais é do que a menor linha reta entre dois pontos. Então, se eu tenho, por exemplo, esses dois pontos, eu quero saber a distância, obviamente você não vai fazer este percurso. Você vai fazer o percurso em linha reta, que é a menor distância. Então fica aí subentendido que distância é a menor distância, ou seja, é uma distância em linha reta. E aí, pessoal, veja comigo, atenção. Imagine que você tem num plano cartesiano os pontos A e B. Ora, vimos na aula passada que um ponto ele possui duas coordenadas. Um valor para x e um valor para y. Ou seja, esse ponto A, ele possui um valor para x, que nós vamos chamar aqui de xa. Da mesma forma que o ponto B também possui um valor em x, que nós vamos chamar de xb. A mesma coisa acontece no eixo y. O ponto A tem um valor em y, que eu vou chamar de ya, e um valor para B, que eu vou chamar de YB. E aí, eu quero saber, neste caso, qual é a distância entre o ponto A e o ponto B. Essa distância representada em vermelho, eu estou colocando aqui a distância com a letrinha D. Pessoal, se você analisar, pensa comigo. O eixo Y com o eixo X formam 90 graus, como visto na aula anterior. Então, se esse ângulo é 90 graus, esse ângulo também é 90 graus. Ou seja, a gente passa a ter aqui dentro, ó, um triângulo retângulo. E aí, quando a gente fala de triângulo retângulo, não tem como a gente não lembrar do famoso e velho teorema de Pitágoras, ok? E aí, eu posso calcular essa distância aqui através de um teorema de Pitágoras. Veja, eu tenho dois catetos e a distância se torna a nossa hipotenusa. E aí vem a questão. Quanto mede este cateto? Quanto mede este cateto? É muito fácil, veja. Atenção. Aqui é zero, ok? Daqui para cá, mede xa. Daqui para cá, mede xb. Significa dizer que daqui para cá, a distância é xb menos xa. Ou seja, é o tamanho todo menos o tamanho menor, que é o xa. Para ficar mais claro, imagina que são dois números. Por exemplo, aqui é o número 2 e aqui é o número 5. Então veja que se o todo vale 5, daqui para cá vale 2, significa dizer que aqui vale 3. Esta medida é 3, porque é 5 menos 2, 3, ou seja, xb menos xa. Da mesma forma, analogamente, eu tenho o valor para esta distância aqui, ó. Veja, se eu quiser saber quanto mede este cateto, basta eu fazer o valor maior, ya, menos o valor menor, yb. Diante disso,
fica fácil. A gente consegue trabalhar com o Teorema de Pitágoras. Veja, acompanha comigo. Lembrando do Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então você tem, olha, o quadrado da hipotenusa D é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então é este cateto xb menos xa ao quadrado mais a soma dos quadrados dos catetos, este ya menos yb elevado ao quadrado. E aí veja, este valor que está em forma de potência, ele passa para lá em forma de raiz. Então a gente pode concluir que a distância vai ser a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais... Uma observação que eu quero fazer com você. Eu vou trocar de posição o YB com o YA. Vai ficar assim, ó. YB menos YA elevado ao quadrado. Professor, você pode trocar de posição esses dois valores, sendo que aqui é uma subtração? Posso. Eu posso porque está elevado ao quadrado. Então imagine que essa subtração desse 2. 2 ao quadrado é 4. Quando eu troco, ela passa a dar menos 2. Menos 2 ao quadrado também é 4. Então eu só posso trocar de posição porque eu estou elevando ao quadrado. É só por isso. Diante disso, a gente acaba de criar aqui uma formulazinha que nos permite calcular a distância entre dois pontos quando esses dois pontos estão localizados num plano cartesiano. Basta eu pegar os valores de x, subtrair, elevar ao quadrado, somar com os valores de y, subtraídos, elevado ao quadrado. Depois você tira no final a raiz quadrada que você acha a distância. Professor, ficou meio abstrato. Clarifica isso para mim. Vem comigo, olha. Exemplo, qual é a distância entre esses dois pontos? É muito fácil, veja. Esse cara, ele é o x do A. Esse cara é o x do B. O 2 é o y do A e o 6 é o y do B. Pronto. É só você colocar na formulazinha. A distância vai ser raiz quadrada. E aí você tem, abre o parênteses, acompanha, xb menos xa, xb, 2, menos o xa, que é 3, elevado ao quadrado, mais, você tem yb, que é 6, menos o ya, que é 2. E aí você fecha a raiz. É só fazer essa continha. E aí você tem raiz quadrada, que é a nossa distância. 2 menos 3 é menos 1 ao quadrado. 6 menos 2 é 4 ao quadrado. Percebe que aqui você não precisa colocar parênteses, porque é positivo. E aí você tem distância igual raiz quadrada, menos 1 ao quadrado você sabe que é 1, mais 4 ao quadrado, que é igual a 16. Portanto, a gente pode dizer que a distância é a raiz quadrada, 1 mais 16, 17. Pronto. 17. A distância é a raiz quadrada de 17. Se você estiver fazendo uma prova de vestibular ou de concurso, provavelmente a alternativa vai estar lá, a raiz quadrada de 17. Você pode parar aqui? Pode. Mas se você quiser um resultado aproximado, raiz quadrada de 17 é aproximadamente 4,12. Pronto. Eu tenho o ponto A, o ponto B. Imagina que o ponto A é este, o ponto B é este. E essa distância mede aproximadamente 4,12 ou ainda raiz quadrada de 17. Entende? Compreendeu? É muito fácil. Se você tiver alguma dúvida, você pode, de repente,
desenhar o ponto A e o ponto B no plano cartesiano. Você pode formar o triângulo retângulo. Formado o triângulo retângulo, você pode aplicar o teorema de Pitágoras. E eu garanto para você que você vai chegar no mesmo resultado. Eu não vou fazer desse jeito, porque vai ficar como um exercício para você. Então, repetindo, desenhe no plano cartesiano o ponto A e o ponto B, trace o triângulo retângulo e aplique o teorema de Pitágoras, que você vai chegar no mesmo resultado, que nada mais é do que a tradução desta fórmula, ok? E para finalizar, temos aqui outros dois exemplos que são muito mais fáceis. Por exemplo, imagine que você tem dois pontos e esses dois pontos possuem uma determinada distância. Essa distância eu vou posicionar aqui. Veja que essa distância ela é paralela ao eixo X. Da mesma forma que neste outro exemplo, eu tenho o eixo X, o eixo Y, e neste outro exemplo, você tem a distância. E a distância agora ela é paralela ao eixo X. Galerinha, quando você tiver esses casos, não se preocupe, que você não precisa fazer tudo isso, você não precisa aplicar essa fórmula. Veja que neste exemplo eu já te dei os valores dos pontos. Nesse ponto, o x vale 1, o y vale 2. Nesse ponto, o x vale 4 e o y vale 2. Eu quero saber qual é a distância. É só você fazer. É só você fazer aqui, ó. O valor maior é 4, o valor menor é 1. 4 menos 1 é igual a 3. Pronto, significa dizer que a distância daqui para cá é 3. Que de fato é a distância daqui para cá, 3. E por exemplo, vamos supor que aqui o x dos dois pontos vale a 1. O y deste ponto também é 1, o y deste ponto é 5. Ora, de 1 para 5, a distância é quanto? 4. É só você fazer o valor maior 5 menos o valor menor 1. 5 menos 1 é 4. Então, quando você tiver pontos alinhados, onde a distância ela é paralela ao eixo X ou ao eixo Y, não te preocupa em querer fazer utilizando a fórmula. Você pode fazer direto. Se você quiser utilizar a fórmula, você vai comprovar que vai dar o mesmo resultado. Neste caso vai dar 3, neste caso vai dar 4. Eu espero que tenha ficado claro para você. Se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like, não esquece de se inscrever, que tem mais videoaula para você. Boa prova e até a próxima. Tchau, tchau.